Agora são 7h16. Na terça-feira, os parlamentares aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça o relatório do deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, quanto à constitucionalidade da reforma da Previdência. O texto foi aprovado por 48 votos a 18. Parlamentares da oposição cobraram os estudos, que embasaram a proposta do governo dessa reforma da Previdência e o impacto financeiro da medida, mas esses estudos não foram apresentados. A gente vai falar neste momento com o Diego Cheruli, ele que é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP. Olá, Diego, bom dia. Bom dia a todos. Bom, Diego, a gente sabe que não só o IBDP, mas também o IEPREV, IAP, IBDPREV prepararam um documento sobre a inconstitucionalidade dessa PEC, da reforma da Previdência. Vocês apresentaram também na CCJ. Como é que você vê também o fato do governo não apresentar os estudos que foram feitos para embasar a constitucionalidade, também os deputados parlamentares que acabaram ignorando esses estudos que vocês fizeram, e aí a gente vai falar naquele toma lá da cá que parece que voltou, Cheruli? O governo oferecendo 40 milhões em emendas aí para deputados, que votarem pela reforma. Teve inclusive um bate-boca, nós apresentamos aqui, o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, discursava, quando ele foi interrompido aos gritos pelo colega José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso. Ele estava falando que o governo ofertou 40 milhões para comprar votos, está oferecendo cargos, e aí o parlamentar já, enfim, da situação que apoia o governo, já entrou, chamou ele de vagabundo, não nos meça pela sua régua. Enfim, como é que você vê este quadro neste momento agora, Diego, com esse toma lá da cá e também essa questão do estudo que não foi apresentado até agora? Bom, nós vemos com muita preocupação porque esse novo governo, esse novo Congresso foi eleito numa nova promessa, a promessa de uma nova política, de uma política sem tomar lá da cá, de uma política sem compra de votos. E o que nós estamos vendo é justamente o contrário. Nós temos deputados novos, muitos de primeiro mandato, que entraram nessa intenção e que não estão cumprindo. O Brasil é um país legislativamente irresponsável. O IBDP, como você bem disse, junto com os outros 3 institutos nacionais, são os 4 maiores institutos do Brasil, fizeram esse estudo com uma preliminar, inclusive alegando que não existem estudos. Como nós vamos aprovar uma reforma da Previdência? Uma Previdência que tem que ter um equilíbrio financeiro e atuarial. Sem qualquer estudo, nós estamos jogando numa mesa de dados. Nós estamos arriscando o futuro do Brasil, a solidez do sistema, a solidez do Estado, uma simples troca de favores. Nós não temos dados para falar, 65 anos de idade mesmo, eu preciso de 40 anos de contribuição mesmo, eu preciso reduzir o valor desse benefício, eu preciso de desconstitucionalidade. Não temos dados nenhum, não temos nenhum estudo. E aí, para piorar, quando requeridos, o governo, de uma forma totalmente arbitrária e inédita, nega dados, nega acesso a dados, dizendo que eles são sigilosos. Ora, mas nós estamos estudando e nós estamos aprovando isso. Faz parte do processo legislativo e eu não posso saber que dados são esses? Nós não sabemos justamente porque eles não existem. A proposta foi feita muito provavelmente no chute. E isso preocupa muitos especialistas porque a Previdência precisa de dados técnicos para a sua solidez. Exato. Nós não somos contra a reforma. Os estudos são a favor da reforma, os especialistas sabem que necessita de uma reforma. Nós, inclusive, fizemos uma proposta de reforma, só que nós temos dados, eles não têm. Pois é, e esses dados foram solenemente ignorados pela bancada governista, Sim, totalmente nesse toma lá da cá, O governo cego, parlamentares cegos, que querem se promover, na verdade. Que com essas emendas eles conseguem aumentar o capital político próprio, Então, para eles é interessante simplesmente ignorar, fingir que nada está acontecendo e deixar o debate correr. E perde-se a responsabilidade com o cidadão para olhar para o próprio umbigo. Diego, Glauco Faria aqui também fazendo perguntas para você, Diego. Bom dia, Diego. Bom dia.
A gente teve ontem um pronunciamento breve do presidente Jair Bolsonaro celebrando a aprovação da proposta de reforma da Previdência na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara e prevendo aí o eventual sucesso. A gente queria que você comentasse esse trecho aqui do depoimento do presidente. Que nós vamos colocar agora. É muito importante lembrar que, se nada for feito, o país não terá recursos para garantir uma aposentadoria para todos os brasileiros. Sem mudanças, o governo não terá condições de investir nas áreas mais importantes para as famílias, como saúde, educação e segurança. Temos certeza que a nova Previdência vai fazer o Brasil retomar o crescimento, gerar empregos e, principalmente, reduzir a desigualdade social. Porque, com a reforma, os mais pobres pagarão menos. O Brasil tem pressa. Aí, Diego, tem dois argumentos centrais naquilo que o presidente fala. Primeiro, que é o mesmo discurso do governo Temer, que se não for aprovada a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar, enfim, tem toda essa lógica do terror. Mas tem também uma outra questão, que é de que os pobres vão pagar menos. Queria que você explicasse esses dois pontos, Diego. Então, vamos lá. Primeiro, o terrorismo é o mesmo do Temer, de fato, né? O sistema vai quebrar, o Brasil vai quebrar. Isso não coaduna com a verdade, porque os valores da Previdência Social eles são carimbados. O que se recebe de Seguridade Social é carimbado. Quando a gente fala carimbado é porque a arrecadação dessas contribuições sociais, que são mais de 7, que estão previstas no artigo 195 da Constituição, elas vão direto para o financiamento das ações de Seguridade Social, que é a Previdência, Assistência e Saúde, que até 2015 essa conta resultou superavitária para o regime geral, que é o INSS. Tá? A partir de 2015, por conta da crise econômica, realmente o sistema entrou em déficit. E realmente nós temos um desequilíbrio atuarial que necessita de uma reforma. Então, nesse ponto de vista, dizer que vai faltar dinheiro para a segurança é um tanto quanto impróprio, porque não sai de segurança para pagar previdência. Né? Não falta dinheiro da segurança da educação para pagar previdência. Isso é um terrorismo, uma mistura de orçamento, uma mistura de caixas irresponsável de quem notoriamente não sabe como funciona o sistema orçamentário brasileiro, né? Que desde o Temer isso vem acontecendo. Com relação à questão do pobre pagar menos, isso é um engodo, tá? Um mero engodo. Essa questão do pobre pagar menos, no fim do cálculo, resulta em menos de R$5 de contribuição por mês, que está sendo economizado por cada pessoa que recebe até R$1.000. Né? A maioria das pessoas no Brasil recebe até R$1.380, que é o valor médio da contribuição de aposentadoria. E essas pessoas vão pagar em torno de R$5 a menos só de contribuição. Então, isso é um tanto quanto também próprio e mentiroso. Né? Nós taxamos isso de mentiroso, porque o pobre não vai pagar menos. Ele está sendo induzido a pagar R$5 a menos, mas trocar 5 anos a mais para se aposentar. Né? É uma troca meio injusta. Paga R$5 a menos, mas se aposenta 5 ou 10 anos mais tarde. Então, e também vai passar a ganhar menos, né? Porque o cálculo da média de contribuição também vai prejudicá-lo. Então ele perde 2 vezes. Ele perde tanto no cálculo, que vai reduzir a renda média dos benefícios, quanto no acesso, que vai aumentar de 5 a 10 anos do acesso dos benefícios. Né? Então, de forma alguma, isso é positivo para quem recebe menos, que não chamo de pobre. Para quem recebe menos, falar que o pobre vai ter que pagar mais é segregar pessoas no país. Não existe pobre, não existe rico, somos todos brasileiros. Agora, né? Sim, Diego, como é que você está vendo também dados, né, que são espalhados aí pelas redes sociais, pesquisas, né, colocando gráficos, só que comparando coisas diferentes, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver um desses gráficos, né, para mostrar que agora sim, né, teremos todos a mesma aposentadoria, enfim, os políticos, e, enfim, o que inclusive dos políticos representa muito pouco também nesse bolo todo, né? E você tem visto, e como é que você também analisa o impacto disso nas pessoas comuns, assim, que não tem um acesso a uma mídia, por exemplo, que fale, né, a realidade, né? Que tem só a mídia tradicional como parâmetro. Então, isso é muito preocupante, porque a mídia tradicional, a mídia convencional, que é de maior acesso, de massa, ela tende a induzir em erro, né, como o próprio governo. Primeiro, porque, como eu já disse, os orçamentos são separados. Regime geral, que é o INSS, ele faz parte da Seguridade Social. Regime próprio, ele faz parte do orçamento fiscal.
Ele tem uma outra arrecadação, uma outra regra. O regime dos parlamentares, idem, tem uma outra arrecadação, outra regra de acesso, outra regra de valor, outra regra de cálculo. São regimes diferentes e devem ser tratados diferentemente. Igualmente dos militares, né? Hoje nós misturamos tudo no bolo só, falando, a previdência é igual. Não. A previdência do regime geral tem uma realidade, a previdência as outros tipos de previdência existem outras realidades. Então vamos analisá-las separadamente para adequar a realidade e necessidade social. Isso não tem sido feito. Estão fingindo que estão colocando todo mundo no mesmo bolo para igualar e não é verdade. Por exemplo, a questão dos políticos. Acabou com a aposentadoria dos políticos. Não acabou. Não acabou. Esse pessoal todo que foi eleito ainda pode aderir. Entendeu? Se fosse para acabar de fato, acabava agora. Vamos converter, mas é um absurdo. Mas não, eles estão permitindo que até quem entrou agora ainda possa, e até na próxima legislatura, ainda possa optar pelo sistema. Justamente garantindo que esses deputados possam votar porque eles estarão protegidos da reforma. Então, já os que entraram agora. Então, se quisermos analisar a Previdência, vamos analisar de forma segregada, cada área por área. O serviço público já foi reformado em 2013, ele está igual ao INSS, né? Inclusive pior, porque tem idade mínima. E o servidor público hoje é taxado de privilegiado. Sim, há um tempo atrás existiu um certo privilégio com a integralidade, com a paridade, mas já acabou. São raras as aposentadorias que ainda serão concedidas nessa metodologia. O dos políticos, idem, também já está acabando. A dos militares nós precisamos reformar, e isso o governo não propõe. Então é uma pseudo-indução em erro, é uma indução em erro, desculpa, né? Dizer que vai pagar menos e dizer que está sendo igualado, porque não está. É mentira. Não está sendo igualado, ninguém está sendo igualado a ninguém. O pobre vai continuar pobre, cada vez mais pobre. E o rico que tem condição vai pagar previdência complementar, porque o pobre não tem condição de fazer isso. E aquela outra pergunta, como que o Estado vai sobrar dinheiro para o Estado pagar saúde, segurança, assistência? Qual a pergunta que nós fazemos para o ministro Paulo Guedes, que ele não consegue responder, inclusive os deputados também fizeram? Como que você vai pagar essa transição, ministro? Se hoje nós temos um regime de repartição simples, onde quem está na ativa paga quem está trabalhando, quem está na ativa paga quem está aposentado, certo? Certo. Vai para o regime de capitalização, onde a conta é egoísta, a conta é individual, cada um paga o seu. Se cada um paga o seu, quem vai pagar de quem está aposentado hoje? É o próprio Estado. Aí vai faltar dinheiro para tudo. Porque se eu estou tirando a massa ativa que paga o aposentado para ela se pagar sozinha isoladamente, vai faltar dinheiro. Exato. Mas, Diego, diga, desculpa. E nós estamos assinando um cheque em branco da capitalização, nós estamos assinando um cheque em branco sobre isso, que não temos nem as regras básicas de como isso vai funcionar. Então, tanto quanto irresponsável também. Alterar, transitar metodologia, a forma do sistema de seguridade social de previdência no Brasil, de forma tão abrupta e sem nenhum dado. Quer dizer, é um cenário de terra arrasada, né? Do jeito que você está falando, né? E só que a gente vê na televisão, né? A gente fala das principais emissoras de TV, e eles colocam, né? Tanto apresentadores quanto entrevistados, de que se não tiver, né, essa reforma da Previdência, o Brasil realmente vai quebrar. Quer dizer, é aquilo que o Glauco já tocou nessa questão, né? Do que inclusive o Bolsonaro falou, que é o terrorismo. O terrorismo retórico, né? Exato. E realmente é muito preocupante esse momento. E realmente você acha que agora teremos já o 1º de maio, com os sindicatos, centrais sindicais também se mobilizando, alertando para isso, mas você sente que está difícil convencer a população brasileira ou está dividida? A gente viu até, enfim, uma pesquisa, né, do Ibope falando sobre a popularidade, né, do presidente Jair Bolsonaro, e a gente percebe bem uma divisão, né? Está claro assim, né? Está claro. A pesquisa em favor do presidente ela tem caído, a popularidade, porém continua aumentando o repúdio à esquerda e ao PT, que basicamente lidera a esquerda. A esquerda precisa se reinventar, senão nós vamos continuar nesse bate-cabeça infindável. Prova disso foi a própria CCJ. Nós perdemos de lavada na CCJ. Nós temos todos os argumentos do mundo de justiça. O que a esquerda está fazendo, a oposição está fazendo, é o mais justo. Porém, não está surtindo efeito. Não está surtindo efeito justamente por isso, porque vê-se só aquela briga politizada da polarização partidária e esquece da realidade da matéria que está sendo aprovada. Então é muito preocupante
nesse ponto. Se as centrais sindicais vão conseguir ou não é muito difícil, porque as centrais também estão meio desmoralizadas com o cidadão, com o trabalhador, com o brasileiro de forma geral, por conta dessa ligação. Então nós precisamos reinventar a estrutura de defesa da sociedade. E isso é para ontem. Senão nós não vamos ter nenhum tipo de defesa no parlamento, nem fora dele. Né? E o Estado está promovendo atos para isso também, retirando a contribuição sindical, retirando obrigatória, né? Retirando o imposto sindical, retirando das associações a possibilidade de desconto em folha. Então ele está atacando todas as linhas da própria OAB aí, às vezes ameaçando tirar a própria exame da ordem, de necessidade de inscrição na OAB, o que vai fragilizar a defesa da cidadania, que a advocacia defende a cidadania. Então o Estado está promovendo esses atos típicos de governos ditatoriais, né, e que preocupam muito. E a sociedade, de certo ponto, está meio letárgica a isso tudo. Ela não consegue decidir de que lado ela está. Porque ela não quer ficar do lado da oposição, não quer ficar do lado da esquerda, mas também não gosta muito do Bolsonaro e fica aquela coisa, não gosta da proposta. Temos que aprovar a proposta? Temos. Ela é importante para a economia? Ela é importante para a economia. E o sistema precisa de reforma. Falar o contrário é falacioso. Eu não posso, como especialista, dizer que não tem que ter uma reforma. Temos que ter uma reforma da Previdência urgente, só que responsável. Então já vai fazer uma, depois vai fazer outra, vai fazer outra, vai fazer outra. E essa proposta do Bolsonaro, ela apresenta um risco enorme de aumentar a despesa. De aumentar enorme, a despesa. Enorme. Aumentar a despesa diretamente, porque está reduzindo a contribuição do sistema quebrado. Né? Fala assim, o pobre vai pagar menos. De fato, ele vai pagar 0,5% a menos, que representa menos de R$5. Beleza, mas como que eu vou reduzir a arrecadação de um sistema quebrado? Se está me faltando dinheiro em casa, eu não vou perder o emprego. Né? Eu não vou reduzir a minha renda na hora de trabalho, eu vou aumentar. Não é assim? Não é o correto? Sim. Ele está diminuindo. É pouco, mas está diminuindo. De outro lado, ele coloca a capitalização, que vai gerar um custo direto de transição incalculável, porque não tem esse custo ainda. E terceira via é o custo social do efeito reflexo da reforma irresponsável. Se todos não conseguirem, se a maioria não conseguir capitalizar e se essa capitalização não funcionar, é o assistencialismo que vai ter que tomar conta da sociedade. E aí na assistência social é mais custo. Nenhum desses custos foram orçados. Nós não sabemos, pode ser que até em 10 anos ele consiga economizar 1 trilhão. Mas e depois desses 10 anos ele vai conseguir manter essa economia ou vai começar a vir gasto? E nós não temos esses dados. 10 anos é um tempo muito curto. Inclusive aqui, Diego, a gente até recomenda que o ouvinte, o telespectador da TVT também, acesse a proposta do governo, está disponível lá no site da Câmara dos Deputados. No item 114 existe justamente essa estimativa de impacto da PEC, da chamada nova Previdência. E ali fala justamente esse item que você mencionou, Diego, da economia total em 10 anos de 1 trilhão e 72 milhões. A gente põe economia entre aspas porque na verdade é um corte, né? E desse 1 trilhão, a maior parte dos cortes vem justamente do regime geral da Previdência Social, onde 65% dos beneficiários ganham um salário mínimo. Né? 715 bilhões. Então é daí que vai sair a dita economia do governo e não, obviamente, de supostos privilegiados. E o segundo item que mais vai representar economia é assistência básica e focalização do abono salarial, 182 bilhões. Ou seja, é o benefício de prestação continuada, é o pessoal que recebe a assistência social. Então, o custo social dessa reforma, o custo para o pobre é muito alto, não, Diego? É muito alto e demonstra aquilo que eu falei, mentira. O governo está mentindo para a sociedade, em especial para o mais pobre, induzindo ele a achar que ele será beneficiado disso. Não vai ser. Ele que está perdendo. O pobre é a maior parte da sociedade, é quem representa o maior gasto, porque nós somos em maior quantidade. No regime geral é uma quantidade muito 10 vezes superior ao que se paga por pessoa no regime próprio. Então, isso é só mais um dado que a sociedade precisa ter conhecimento, porque ele reflete bem a realidade dessa proposta. Uma proposta mentirosa e irresponsável e que tenta induzir as pessoas em erro. Né? Tá certo. E com relação ao artigo 114 que vocês citaram, né, não é só o 114 do ADCT, né, do Ato das Disposições Transitórias, é 113 também. Eu fui um dos autores do requerimento de suspensão com alguns deputados, né, e de suspensão do prazo, que o PEC do teto dos gastos estabeleceu a suspensão durante 20 dias da proposta
para se analisar esse impacto econômico nas receitas e nas despesas do Estado. E simplesmente a Câmara vetou esse direito, dizendo que o plenário é quem decide. O plenário não decide sobre isso. Quem decide sobre isso são os deputados. Se tiver assinatura, tem que suspender. E o Rodrigo Maia disse que não, que o plenário é soberano. Então isso foi para a Justiça, inclusive o PT entrou com uma ação, se não me engano, com a deputada Gleisi Hoffmann, né, no mandato de segurança parlamentar, e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos no Supremo. Perfeito. Bom, e agora também vai para a comissão especial, já na semana que vem parece que vai ser criada essa comissão, né? É hoje. Pois é, parece que ele está querendo que seja hoje, não é isso? Ontem ele já criou, né? Os membros já foram indicados, hoje vai ter eleição. Vai ter instalação e eleição já dos membros. Demonstra essa corrida, vai ter essa pressa, né? Muita pressa, exatamente, muita pressa, e como você apresentou o cenário aí, realmente é de terra arrasada, né? Vamos aguardar, como você falou, os próximos capítulos, Diego. Muito obrigada aqui pela sua participação, um grande abraço para você. Obrigado, um abraço para todos. Até mais. Falamos aqui com o Diego Cerulli, diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário.